Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje, a pedido da Luzia, para tratar de um estudo a respeito da mensagem de Lacordaire, no capítulo 16 do Evangelho, Desprendimento dos Bens Terrenos. Ao grupo Luiz Sérgio, um forte abraço, que Deus abençoe a todos os irmãos que têm se dedicado e trabalhado nessa obra de construção de um mundo melhor e da construção do seu próprio mundo interno melhor, que é o que todos nós buscamos, né? Bom, essa mensagem de Lacordaire no Evangelho, naturalmente, ela se vincula às questões 814 e 815 do Livro dos Espíritos, que diz que nós próprios escolhemos, antes de renascermos, essas provas, essas experimentações, a riqueza e a pobreza. E acrescenta a questão 414, muitas vezes nós temos sucumbido nessas provas. A questão 815 vai dizer que a prova da pobreza provoca queixas e a prova da riqueza, a prática de todos os excessos. E a mensagem de Lacordaire, antes de tudo, ela é um incentivo. Essa é a mensagem. Ele começa informando que a mensagem dele é um incentivo para que nós avancemos nessa escala de progresso com desassombro, porque nessa escala de progresso nós simplesmente acabamos de entrar. Nos lembra a mensagem dada por Abigail depois que Saulo não foi recebido em Damasco, não foi recebido em Jerusalém. De começo não foi recebido nem pela Casa do Caminho, pelo amigo Alexandre, não foi recebido em Tarso, nem pelo seu pai, e foi morar então no Monte Tauro, distante 20, 30 quilômetros da cidade natal, numa daquelas cavernas dos períodos paleolíticos. E na primeira noite em que ele dormiu, sonhou desdobrado, encontrou Estevão e Abigail, e ela vai dizer que eram necessários todos os bons sentimentos da alma unidos em esforço para que ele pudesse ascender nessa senda de progresso. E a mensagem de Lacordaire é um incentivo para nós que acabamos de entrar nessa busca de progresso moral, de progresso espiritual. E para nos ensinar a respeito do desprendimento dos bens terrenos, Lacordaire começa por dizer que devemos ser desprendidos dos bens terrenos porque nós nos devemos uns aos outros. Então, muitas vezes, quando nós auxiliamos alguém da nossa família ou alguém que nos pede, nós estamos ressarcindo o que recebemos em vidas anteriores ou cumprindo o que antes não havíamos realizado, né? Então, devemos ser desprendidos dos bens terrenos porque nós nos devemos uns aos outros, diz Lacordaire. E que a regeneração do mundo só será possível, né? A finalidade do Espiritismo é a regeneração do mundo. Mensagem do capítulo 5, François Nicolas Madeleine vai dizer que a finalidade do Espiritismo é elevá-lo da categoria de mundo de provas e expiações para o de regeneração. E acrescenta Lacordaire, nós nos devemos uns aos outros e essa regeneração só é possível se houver uma união sincera e fraterna entre nós e nossa com os espíritos. Porque o apego, agora a posição contrária, o apego, o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes obstáculos a essa nossa regeneração, a subida nessa escala de progresso, porque esse apego destrói as nossas faculdades de amar. E ele pergunta, faz algumas perguntas para nós, traçando até alguma analogia. Se a riqueza efetivamente, primeira pergunta ele faz, se a riqueza efetivamente traz uma felicidade sem manchas. Se quando os cofres estão cheios, o coração não está simultaneamente vazio. Que quando esse cesto, quando
De certa forma, o cesto está cheio de flores, a nossa casa está florida de bens, os cofres abarrotados. Não parece que dentro dessa cesta de flores ocultas não há um réptil que irá nos picar e sofreremos dificuldades psicológicas em função do apego aos bens terrenos. Ele começa traçando uma diferença entre a satisfação justa, aprovada por Deus, que sente um homem que trabalhou de forma honesta e assídua para conquistar uma grande fortuna. Essa satisfação, se o trabalho foi honrado, se foi assíduo, é uma satisfação justa, Deus aprova. Mas dessa satisfação para o apego absorvente, que paralisa os bons sentimentos do coração, existe uma grande diferença. E ele compara essa grande diferença entre a avareza significativa, que não dá nada, a prodigalidade, a dissipação excessiva, ao esbanjamento de recursos. Entre uma coisa e outra, a avareza e o esbanjamento de recursos é uma diferença tão grande quanto é a diferença entre a satisfação que experimenta um homem que ganhou uma fortuna no trabalho honesto e assíduo e o apego excessivo aos bens terrenos que paralisa os bons sentimentos do coração. É a mesma diferença. E ele completa dizendo que entre a avareza e a dissipação, a prodigalidade, o esbanjamento de recursos, entre essas duas coisas existe a caridade. Uma virtude, sim, uma virtude salutar, pela qual o homem, quando na posição de rico, questão 814, escolhida, prova escolhida, quando na posição de rico, ele pode doar, mas ele tem que doar sem ostentar, para que quem está na prova da pobreza receba sem se humilhar. Ele acrescenta ainda o seguinte, que independentemente da fortuna, seja oriunda da família, seja ela oriunda do trabalho, todos os bens, inclusive o nosso corpo, provém de Deus. Então, independentemente de como a riqueza nos chegou, pela família ou pelo trabalho, o homem é sempre um depositário dos bens divinos, nunca é um proprietário. Ora, e nessa condição de ter recebido um empréstimo da divindade, ele tem que doar pelo menos o supérfluo para aqueles que não possuem nem o necessário. Porque desse empréstimo recebido haverá no futuro uma prestação de contas. Ora, então, qual é o papel do rico no mundo? Qual é o nosso papel quando estamos travestidos da prova da riqueza? Nós estamos no papel de ministros sagrados da caridade e que, por consequência, devemos empregar esses recursos de uma forma inteligente para que haja um proveito para todos e não apenas para nós mesmos, porque senão seremos considerados um depositário infiel, como diz a parábola de Jesus. Ora, e a questão 814. Nós frequentemente sucumbimos nessas provas. Ora, estando nessa prova, não devemos aos nossos próprios olhos encobrir a avareza que existe em nós com uma falsa ideia de virtude, chamando justamente a avareza que nós possuímos de previdência e economia. Ou, se estamos gastando de forma a dissipar o recurso só em nosso próprio benefício, esbanjando e dissipando o dinheiro, não podemos aos nossos olhos chamar, ocultar, dissimular de nós mesmos que essa prodigalidade, ela não é a generosidade.
E ele começa exemplificando a posição de um pai de família, um tanto comum esse equívoco praticado no mundo. Um pai de família, ele diz o que não, eu não vou praticar a caridade, vou me abster de praticá-la para deixar aos meus filhos a maior soma possível, de forma que eles não caiam na miséria. Aí pergunta Lacordaire, é uma posição paternal? É. Pode ser censurado um pai de família que pensa assim? Não. Aí ele diz, mas efetivamente, será que este é o único motivo pela qual ele não está doando, auxiliando, pelo menos com valores supérfluos? Não. Que muitas vezes essa é a ideia de deixar recursos para os filhos, é uma justificativa aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo para ocultar de si mesmo e dos outros o apego que ele possui aos bens materiais. O pai de família. E ele faz uma suposição. Supondo que efetivamente seja esse amor paternal o único motivo pelo qual a pessoa não doa os bens. Não doa nem os supérfluos. Ora, vai deixar os filhos numa condição de miséria se doar o supérfluo? Não vai. E ele acrescenta, não é dar aos filhos uma lição de egoísmo e de endurecimento do coração em sufocar neles o amor que deveria crescer em relação ao próximo? Conclusão, é um grande erro dos pais não praticar a caridade para doar valores aos outros, porque estão ensinando os filhos a serem egoístas endurecidos e não desenvolverem o amor ao próximo. E nessa posição, eles próprios pais, crendo que conquistarão, agindo desta forma, uma maior afeição dos filhos, é um equívoco, porque se os filhos são egoístas para com os outros, serão egoístas também para com os pais. Acrescenta a ele o seguinte: muitos no mundo que possuem fortuna dizem, eu consegui minha fortuna com um excesso de suor, com muito trabalho. Portanto, eu conheço o valor do dinheiro. Ora, se esse homem que conhece as dificuldades para a conquista do dinheiro, ele tem um dever maior de auxiliar a caridade do que aqueles que receberam a herança dos seus próprios pais. Porque ele é mais culpado se não praticar a caridade, já que ele conhece as dificuldades da vida, as aflições, o trabalho árduo, e se assumir uma posição de egoísmo e dureza, conhecendo essas dificuldades com relação à falta dos recursos, ele é mais culpado se não auxiliar. Já que ele conhece as dores, ele tem um dever maior de aliviá-las. Porém, o problema do homem, que é apegado ao dinheiro, é que há outro problema, há outra dificuldade psicológica vinculada, associada ao apego dos recursos. Qual? Qual a outra dificuldade? O orgulho. E em vez de, muitas vezes, auxiliar o outro, o homem diz, olha, faça como eu faço, faça como eu fiz, que você conquistará as coisas. Fazendo pesar o seu orgulho no sentimento do outro. E o orgulho, veda a pessoa de enxergar os outros efetivamente com o coração. Ora, e ele traça uma diferença entre o desprendimento dos bens terrenos e o esbanjamento e a dissipação dos recursos, porque o esbanjamento não é demonstração de desprendimento. O esbanjamento, a prodigalidade é o que então? A prodigalidade é descaso, é indiferença,
é dilapidação do empréstimo divino. Não é generosidade, é uma forma de egoísmo. E muitas vezes a pessoa que esbanja excessivamente recursos na satisfação das suas fantasias, muitas vezes ela não dá uma moeda para prestar um serviço. Então, se o desapego aos bens terrenos não é a prodigalidade, o esbanjamento, a dissipação, como medir o desprendimento dos bens terrenos? É medido pelo benefício dado aos outros e não a si mesmo. É o sacrifício dos bens, é medido o desprendimento pelos sacrifícios dos bens materiais em função dos interesses nossos da vida futura. É medido o desprendimento quando surge uma perda significativa dos valores financeiros, se o homem não está a murmurar, se em algum grau ele tem similitude a Jó, que diz: Senhor, me destes, me tirastes, que seja feita a tua vontade. Isso é desapego, porque o desprendimento, antes de tudo, está vinculado à submissão nossa à vontade divina, que começa no íntimo. Em que, se perdemos recursos, devemos ter uma submissão à vontade divina que nos dá uma resistência contra o abatimento e o desespero, porque o abatimento e o desespero paralisam as nossas forças. Lembrando que tudo aquilo que vivemos são provas, muitas vezes escolhidas, questão 814, e que, por consequência imediata, essa prova busca um progresso espiritual nosso, de forma que o consolo que recebemos está um pouco à frente da prova vivida. Lembrando do ensino de Jesus, que nós devemos carregar como exemplo para essas situações de dificuldades, que, dizia o mestre, meu reino não é deste mundo. E assim, essa ideia nos ajuda ao desprendimento dos bens terrenos e diminui a nossa sensibilidade em caso de perda de recursos. Também a caridade, ela não é um despojamento de tudo, de todos os bens, para que o homem vá viver, por exemplo, na mendicância ou lançar a sua própria família à mendicância, se tornar um peso social. A atitude de alguém que doa todos os seus bens, essa atitude tem por base a vontade de se eximir da responsabilidade que a riqueza nos traz. Porque a prova da riqueza implica a necessidade de administrá-la com proveito para todos. É uma missão que deve ser desempenhada. E se nós rejeitamos a riqueza, renunciamos também ao benefício oriundo da administração com sabedoria, do emprego útil que nós devemos dar às riquezas. Portanto, quem é rico tem que se conscientizar, quem está rico, né? São provas que nós nos alternaremos. Quem está rico, quem está na posição de rico tem que saber que está a desempenhar um encargo e pedir forças a Deus para que desempenhe essa missão, esse trabalho, conforme a vontade divina. Em resumo, devemos contentar com o que nós possuímos. Se estamos pobres, não devemos invejar o rico, porque a riqueza não é necessária à construção da felicidade. Se estamos ricos, não devemos aplicar essa riqueza na satisfação do nosso orgulho e da nossa sensualidade, porque dessa riqueza nós
teremos que justificar justificar o emprego, porque é um empréstimo de bens divinos. E que se nós não sabemos devolver esses recursos a Deus, também não temos o direito de pedir. E aí ele retoma aquela ideia de que nós nos devemos uns aos outros. Quem dá aos pobres salda dívidas pregressas. Diz o livro Nos Domínios da Mediunidade. Muitas vezes as pessoas que se aproximam de nós para que nós prestemos alguma espécie de auxílio são pessoas com as quais, em vida passada, nós tivemos débitos e agora temos a oportunidade de reparar equívocos. E diz Lacordaire, quem dá aos pobres salda dívidas anteriores. É como diz Emmanuel no livro da Esperança. O dinheiro é um servidor da felicidade e do progresso, pedindo ao homem lições para que o homem lhe ensine a como praticar o bem, como fazer o bem, como fazer a regeneração do mundo. Que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz a todos.